Vídeos novos todos os dias às 7 da manhã. Inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo. Como o diabo age? Como ele ataca? Qual é o meio que ele nos combate? Vamos aprender. Ele usa de estratégias. Veja só, os antigos gregos, quando quiseram invadir Troia, o que eles fizeram? Fizeram um cavalo de madeira e encheram de soldados, de modo que esse cavalo conseguiu entrar até no acampamento dos troianos, e à noite eles saem e eles conseguem saquear e fazer com que o acampamento seja vencido. Os gregos usaram uma estratégia para entrar no acampamento de Troia. Aí tem a grande e famosa história, o cavalo de Troia. Satanás, ele não é um João bobo, ele não é um ser como nós. Nós somos estúpidos. Satanás não é. Ele é muito inteligente. Veja só, o diabo, quando caiu do céu, ele perdeu a sua glória, mas ele não perdeu o seu poder. Ele continua cheio de sabedoria. Ele usa estratégias. Veja só, Lutero disse, onde Deus constrói uma igreja, ali o diabo quer construir uma capela. É assim o diabo, sempre macaqueando Deus. Ou seja, ele é o seu imitador. Então, veja só, ele usa de estratégias. O termo estratégia refere-se à ciência de comando de general ou liderar um exército. É um termo que engloba tudo, mas pode também ser usado com relação a planos e armadilhas específicas para uma campanha de guerra. Satanás tem muitas armadilhas contra os santos. Eu vou ler aqui algumas. Veja só, é assim como que o diabo combate. A Bíblia usa dois termos. Usa astutas ciladas e usa ardis. Ardil significa estratégia. Cilada significa armadilha, isca. Ele usa estratégias e coloca uma isca, uma armadilha para você cair na estratégia. Por isso que Paulo usa as astutas ciladas, armadilha. E não ignoramos os seus ardis, estratégia. Então é sempre assim que o diabo usa. Ele usa uma estratégia e coloca uma armadilha para você cair na estratégia. A estratégia é a arte, a estratégia é o ardil, ok? E a armadilha é a astuta cilada. Para você cair na estratégia, para ele vencer você pela estratégia, você tem que cair na armadilha. Primeira estratégia que o diabo usa, eu já estou terminando, eu vou encerrar, não dá para esgotar o assunto. Primeira estratégia que ele usa para combater a semente da mulher, para destruir você, para fazer você cair. A primeira estratégia é seduzir você ao pecado. Levar você ao pecado. Levar você à queda. Levar você a cair. Como ele fez com Eva. A estratégia para destruir Eva, ela tem que pecar. É igual a Daniel. Eu não vou pegar ele se não for contra a lei do Deus dele. Estratégia. Mas para a estratégia funcionar, tem que ter uma isca, uma artimanha. Aí não falou para Eva? Era boa a fruta e agradável aos olhos. Então veja lá. Primeira estratégia, Satanás nos seduz ao pecado. Agora a artimanha que ele usa, a armadilha. Satanás oferece a isca do prazer que esconde o anzol do pecado. A isca está lá. É o prazer, mas tem um anzol que vai te levar. Satanás deu a Adão e Eva um pedaço de fruta, a artimanha. O anzol do pecado envolvido no fruto levou o castigo e a morte. Entendeu? A estratégia é fazer que você peque. E a armadilha é fazer o pecado parecer bom. Veja outra armadilha para fazer você pecar. Satanás apresenta o pecado como se fosse uma virtude. Ele minimiza o pecado para manter
preso o pecador. Orgulho torna-se autoestima, cobiça torna-se ambição e bebedeira torna-se comunhão. Ele tira a gravidade do pecado e faz o pecado ser virtude. Olha, isso é bom. É bom ser arrogante, soberbo. É bom ser materialista. Isso é virtude. É bom ser ambicioso. Aí você fala, se é bom ser ambicioso, eu vou ser ambicioso. Caiu na isca. Caiu na isca, a estratégia deu certo. Pecou. Olha como é que ele é sutil, gente. A estratégia é fazer pecar. A isca é a cilada. Outra isca que ele coloca. Satanás diz que é fácil o arrependimento do pecado. Ao minimizar a dificuldade do arrependimento, Satanás minimiza a natureza horrível do pecado. Isso nos estimula a continuar pecando. Arrependimento é fácil. A ideia dele é assim, ó. Peco, não peco. Peco, ele vem assim. Peca. Depois Deus perdoa. Não tem nada de mais pecar. Já está dentro do pacote o perdão. Minimiza o arrependimento de forma que te leve a pecar mais e tira o peso do pecado. Outra cilada para fazer você pecar, outra armadilha. Satanás nos estimula a fazer amizade com pessoas mundanas. Ele sabe que a associação gera assimilação. E assim nos seduz ao pecado por meio de amizade com pessoas ímpias. Ele nos estimula a ser sociáveis, relacionáveis. Olha só. E a associação leva à assimilação. Ou seja, eu me torno igual a ele. A isca é colocar ímpios no nosso caminho. Qual outra isca? Satanás apresenta gente não convertida como pessoas que possuem muitas vantagens externas e poucas tristezas. E os crentes como possuidores de poucas misericórdias externas e muitas tristezas. Desse modo, Satanás nos tenta convencer que servir a Deus é vão. Salmo 73. Veja só aqueles homens que não têm a Cristo. Veja só seu patrão, seus colegas, são felizes, virtuosos. Veja você que serve a Deus, pobre, sofredor. Servir a Deus não é bom. É a isca. Para quê? Se desviar, pecar contra Deus. Que mais? Outra isca para você cair na estratégia. Satanás minimiza a seriedade do pecado. Então nos leva a pecados ainda maiores. O pecado nos assola, passando dos pensamentos para os olhares, para as palavras, e então para os atos. Spurgeon diz, Satanás não derruba ninguém de repente, do pináculo de uma alta profissão para mais profundo abismo da iniquidade, mas os leva a descidas e viradas oblíquas, cada vez mais baixas, até que finalmente agarram o inferno. Rapaz. Mas o pecado não é grave. Quanto crente eu conheço assim? Segunda estratégia. A primeira é levar o pecado. E para isso usa iscas. A segunda, impedir-nos da disciplina espiritual. Impedir-nos que oremos, jejuemos, nos santifiquemos. É uma estratégia. Ele não pode deixar esse crente orar. Ele não pode deixar esse crente ler a Bíblia. Ele não pode deixar esse crente ter comunhão com os santos, vir no culto, nas atividades. Ele tem que impedir as disciplinas. Essa é a estratégia. Agora, qual isca para isso? Satanás nos faz enfocar o quanto é difícil praticar as disciplinas espirituais. Ele nos desanima de perseverar em oração, no estudo bíblico, na comunhão com crentes e em santidade. Ele planta a ideia que é melhor negligenciarmos essas disciplinas por completo, se não as fazermos de maneira rotineira e satisfatória. Vai fazer pouquinho? Então não faz não. Vai jejuar até meio-dia? Não jejua não. Vai ler só 2 capítulos? Não, então não lê não. É assim que ele faz. Esse é o carro-chefe dele. Se for para orar assim, não ora. Se for para ler assim, não lê. Se for para fazer assim, não vê. E segundo, ele faz dizer que é difícil. E nos desanima. E não dá. Você não consegue, você não aguenta. Então para de vir, para de pegar na Bíblia, para de ler, para de ir no vigília, para de fazer qualquer coisa. Segunda artimanha para impedir as disciplinas espirituais, as ciladas. O que ele faz? Armadilha. Satanás aflige nossa mente com pensamentos vãos para nos distrair de buscar a Deus mediante as disciplinas espirituais. Tais ataques podem ser tão graves e perplexos que ficamos cansados de cumprir os deveres sagrados. Ele toma nossa mente com
meu irmão, com a futilidade desse mundo. Pode ver, nossa mente está cheia de YouTube, WhatsApp, Facebook, Twitter, cosmético, moda, beleza, revista Cara Contigo, e de infectar o nosso pensamento de modo que nós ficamos cansados, sem disposição para cumprir as disciplinas espirituais. E assim nós pecamos. Terceira e última, eu vou parar aqui. Estratégia de Satanás. A primeira, estratégia, pecarmos. A segunda, deixarmos a disciplina espiritual. A terceira, mente a respeito de Deus e de sua verdade. Ele mente a respeito de Deus, e com a isca para eu acreditar, Satanás apresenta a Deus como um severo capataz. Desde Gênesis 3, Satanás apresenta a Deus como duro, frio e distante. Satanás tem matado multidões de pessoas, dizendo que o Deus santo, justo e vivo não terá misericórdia para com eles, porque são de coração endurecido e pecaminoso. Ele quer manchar o caráter de Deus e a verdade. E para isso usa isca, dizendo, Deus é duro, frio, não tem compaixão. Como que ele também tenta manchar o caráter de Deus? Outra cilada. Às vezes Satanás enfatiza somente o amor e a misericórdia de Deus. Ele convence muitas pessoas de hoje a não se importar com o pecado e sua relação com Deus, porque Deus é cheio de misericórdia e está sempre disposto a demonstrá-la. As pessoas não precisam se preocupar com a justiça de Deus, diz Satanás. É a outra ala. Se uma vai para o extremo, Deus é duro, frio, calculista, não me ama. A outra, faça o que quiser. Deus tolera tudo. Pode ter duas mulheres, pode ser safadinho, ser vergonhezinha, ladrãozinho, pode ser cobiçãozinho. Deus é amor. Então ele mancha o caráter de Deus e você cai na isca e peca. Diante de tudo o que vimos, fica claro que Satanás não age de maneira aleatória ou óbvia. Pelo contrário, ele é estratégico e usa armadilhas bem planejadas para nos afastar de Deus. Ele seduz ao pecado disfarçando de algo desejável, minimiza suas consequências e até distorce a imagem de Deus para nos enganar. Ele sabe que, uma vez caídos, ficamos mais vulneráveis e propensos a nos afastar ainda mais. Além disso, devemos lembrar que Deus não nos abandona na luta contra o mal. Em Efésios 6:11, Paulo nos exorta, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Isso significa que nossa força vem de Deus, e não de nós mesmos. Quando nos revestimos da verdade, da justiça, da fé e da palavra de Deus, estamos protegidos contra as mentiras e seduções do inimigo. Então, a pergunta que fica é, estamos atentos às armadilhas do inimigo ou estamos sendo enganados sem perceber? Que possamos buscar cada dia mais a presença de Deus, manter nossa fé inabalável e jamais subestimar as estratégias do adversário. Que Deus nos fortaleça e nos ajude a permanecer firmes, sempre fiéis ao Senhor. Sinta-se à vontade para debater com respeito sobre esse tema na seção de comentários. Não se esqueça de deixar o gostei e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Um abraço a todos e fiquem com Deus.